procura pelo trabalho sexual tem crescido muito, seja pela promessa de liberdade financeira, de ganhar muito dinheiro, seja pela crise econômica também, né? E também pelo desejo que é cada vez maior que as pessoas têm tido de trabalhos flexíveis, que você consiga fazer eles de dentro de casa, né? No caso de quem vai trabalhar online, e também pela questão de dinheiro rápido, né? Quem não gosta de ganhar dinheiro. Mas o trabalho sexual, como qualquer outro, exige organização, planejamento, exige também que você considere vários aspectos, porque ainda é um trabalho muito estigmatizado. Então, hoje eu preparei 4 perguntas que eu considero norteadoras para você refletir um pouco sobre se você quer mesmo começar ou não. Bom, a primeira pergunta é: qual a função desse trabalho na sua vida? Você está entrando por desespero financeiro, preciso de dinheiro hoje e acho que é isso que temos para hoje. É algo que você quer trabalhar, fazer um dinheiro ali, sair o mais rápido possível. Você pensa em trabalhar alguns anos e depois sair. Você quer trabalhar o quanto der e fazer o máximo de dinheiro possível. Pensa qual que é o seu projeto de vida e aonde que o trabalho sexual vai se encaixar nisso, porque isso também vai estar diretamente relacionado com o nível de exposição que você vai ter. É algo que você deseja conciliar com outras atividades? Eu tenho um trabalho principal e esse vai ser o meu extra. Ou eu quero conciliar 2 trabalhos e depois que esse seja o carro-chefe da minha vida. Ou eu quero só fazer um dinheirinho aqui. Então, vai pensando nessas coisas, porque isso vai mudar muito a forma que você vai trabalhar naquilo. Você quer trabalhar no presencial, no online ou em ambos? Você quer criar conteúdo também ou você só quer ganhar o dinheiro que você pode ganhar ali na live ou no atendimento e depois tchau? Tudo isso são coisas que você vai ter que pensar para lidar com o seu trabalho. E claro, você pode mudar de ideia também, mas é um ponto para começar. Saber o papel que esse trabalho vai ter na sua vida vai ser essencial para você alinhar suas expectativas e também se planejar. Pergunta número 2: como você lida com estigma, com julgamentos, com preconceitos, com agressões verbais, simbólicas, né? É algo a se pensar, porque o trabalho sexual, ele pode sim ser libertador, porque ele dá autonomia financeira para muita gente e ter autonomia financeira é libertador, porém, ele vem carregado de um estigma muito grande, né? Tanto para você quanto às vezes para pessoas próximas de você, né? Principalmente se você mora em cidade pequena, né? Que essas coisas circulam bastante. Numa cidade grande é um pouco mais difícil, mas ainda assim pode acontecer. Então, tudo são coisas que você tem que pensar. Você tem uma rede de apoio que você confia, que você pode contar com essas pessoas? Você tem pessoas que te apoiem? Não é essencial, porque tem muita gente que não tem rede de apoio, tem muita gente, inclusive, que constrói as suas redes de apoio dentro do trabalho. Mas pense sobre isso. Pense também se existem pessoas que não podem saber sobre isso de maneira alguma. Se existe aquele familiar lá seu que vai te deserdar se ficar sabendo com o que você está trabalhando, porque isso sim é uma possibilidade, pode acontecer. Tem medidas de segurança que você pode tomar, como não mostrar o rosto, mas ainda assim essas coisas podem acontecer e frequentemente existem casos de pessoas que são chantageadas, que ameaçam ser expostas, principalmente quando sabem que são pessoas que não querem ser expostas, pessoas que não querem que a família, por exemplo, saiba. Então acabam muitas vezes sendo presos mais fáceis para que pessoas mal intencionadas e aproveitadoras queiram fazer alguma chantagem. Prepare-se também para um possível vazamento de informações, porque a partir do momento que você tá na internet, e a gente está falando aqui não só do trabalho online, que envolve um risco muito maior nesse respeito, mas também no presencial, porque muitas vezes a pessoa do presencial também faz as suas redes sociais, também faz a sua assinatura, seu conteúdo, também vai botar o seu anúncio lá, então tudo isso pode estar passível de informações. Depois que a gente bota uma coisa na internet, a gente sabe que pode estar circulando lá até o fim dos tempos. Outro ponto: como você lida com hate, com comentários negativos, com possíveis comentários, né, sobre o seu corpo, sobre a sua aparência, sobre o seu jeito. Tudo isso, né, uma vez que você tá na internet, você pode ouvir.
Para algumas pessoas, elas têm um jogo de cintura, conseguem ali lidar, mas para outras pessoas, ouvir um comentário negativo, que diz muito mais sobre a pessoa que tá falando sobre você do que sobre você necessariamente, mas para muitas pessoas isso é muito difícil. Então, pense o quanto que você tá disposta a lidar com isso. Ponto importante é você pensar sobre essa questão da vida dupla. Tem pessoas que não vão falar sobre isso para família, para amigos, às vezes para o parceiro, é casado e não fala. Então pensa também o quanto que você consegue sustentar essa vida dupla, né? Porque às vezes é difícil, às vezes envolve a gente ter que estar ali o tempo inteiro mentindo, criando histórias, se esquivando de certos assuntos. Pergunta número 3. Qual o seu nível de conforto com a atividade? Pensa aqui, você vai estar trabalhando com a sua sexualidade, com a sexualidade de outra pessoa. Então, saber lidar com isso, claro, muita coisa você vai descobrir, mas você tem que estar disposta, né? Então, pensa um pouco sobre isso. Quanto que você se sente confortável com isso? Quais são os seus limites? O que que você faria? O que que você não faria de jeito nenhum? Né? O que que você talvez estaria disposta a explorar? Claro que isso a gente está o tempo inteiro também pensando, repensando, mudando, mas tenha um norte, né? Pense sobre isso. Existe uma ideia muito popularizada no senso comum de que você está ali para fazer o que o cliente quer. E isso está errado. Você não está ali para fazer o que o cliente quer, pura e simplesmente tudo o que ele quer. Não, você tem que fazer o que você quer, o que você está disposta. Tem que ter os seus limites. Os seus limites têm que estar claros, tanto para você quanto para o seu cliente. Isso é válido também, não só para o atendimento em si, mas para os conteúdos que você cria, né? Essa ideia de que os clientes vão sempre te pressionar a fazer coisas cada vez mais explícitas e absurdas e você tem que fazer isso. Não, gente, isso daí é mito, porque quem cria a sua clientela é você a partir do que você tá colocando lá. Se você tá colocando bananas, vai aparecer gente que gosta de bananas. Se você tá fazendo conteúdo na praia, vai aparecer gente que gosta de praia. Então, pense sobre isso. Quem faz o seu conteúdo, quem é responsável pela forma como você trabalha, é você, linda. Então, assuma essa responsa, se responsabilize pelo seu trabalho, pela sua atividade, pelos seus limites e por impor os seus limites. Você sabe impor os seus limites? Pensa também sobre isso, porque assim, esse trabalho, para quem sabe aquela pessoa que quer agradar todo mundo, que é muito querida, que é muito fofinha, que é muito empática, faz tudo de graça e no afeto, amiga, você vai ser triturada. Pensa bem, quem quer pagar? Ninguém quer pagar, todo mundo quer de graça. Então, o que você der de graça, vai ter gente querendo de graça. Então, assim, você tem que ser capaz de colocar os seus limites. Assim, eu sei que para muita gente isso é muito difícil, eu também me incluo, tá? Nesse bonde, mas é incrível também o quanto esse trabalho pode te ajudar a impor os seus limites. Eu vejo muitas pessoas que contam relatos parecidos do tipo, foi nesse trabalho que eu aprendi a colocar limites, que eu comecei a exercer colocar limites fora do trabalho também. Mas é algo que você tem que estar disposta, que você tem que pensar sobre isso, que você tem que colocar o corpo para jogo. Pergunta final e número 4. Você está preparada para um trabalho autônomo precarizado? Muitas plataformas podem querer vender essa ideia de que você é uma modelo empreendedora, mas você é uma trabalhadora autônoma precarizada. A gente não tem direito a férias. Se você ficar doente, você se lascou. Se você engravidar e quiser licença de maternidade, você se lascou. Você tem que se organizar para tudo isso. Então, ter um trabalho autônomo, gente, não é fácil, né? Exige organização. E eu sei que essa é a realidade de muitas pessoas, né? Muitas pessoas têm trabalhos autônomos, muitas pessoas têm trabalhos informais, e o nosso trabalho não é diferente. Sim, essa profissão, ela é reconhecida pela lei, né? Você pode recolher INSS, por exemplo, inclusive faça, mas você não tem muito mais direitos do que isso. E outra, se você vai trabalhar com plataformas, né, como privacy, câmera privê, plataformas, todas as plataformas, elas têm cláusulas de contrato que são bem desiguais. Então, assim, recomendo você dar uma lida. Eu sei, gente, é grande, é enorme, é cansativo, ninguém lê, mas leia, vai. Se possível, fale com um advogado. Se você tiver, assim, né, uma pessoa de confiança,
fale com essa pessoa. É sempre bom ter um contato desses à mão, inclusive, tá, gente? Porque vira e mexe, tem alguém que precisa fazer alguma coisa, entrar em contato com a plataforma, conheça os seus direitos, lute pelos seus direitos. A gente tem eles não são muitos, mas a gente tem. O trabalho autônomo, ele exige muita organização, porque pensa, você vai estar fazendo várias atividades, né? Você vai ter que falar com clientes, você vai ter que fazer os seus atendimentos, você vai ter a sua preparação antes, depois, cuidados com saúde. Se você trabalha com redes sociais, você vai ter que cuidar dela. Se você faz conteúdo, você vai ter que gravar, editar, publicar. É um monte de funções, gente. Então, assim, exige organização. Não vai pensando que é fácil, que é pouca coisa, que é só você tirar uma foto ali do seu pé e postar e você vai fazer dinheiro. Não é bem assim, né? Essa ideia de que é dinheiro fácil, né, que a sociedade coloca na nossa cabeça, ela tá bem errada. Por fim, eu queria trazer um ponto especial, que é nunca subestime o poder da coletividade. O nosso trabalho, ele é autônomo e muitas vezes ele é muito permeado por uma competição, tanto no online quanto no presencial. Então, nisso, muitas pessoas estão ali puxando o tapete uma da outra, ou pensando assim, ah, é impossível ter amizades nesse meio. E não é impossível, gente, mas exige aí sempre esse trabalho de ir encontrando quem é o seu grupinho, quem são as suas pessoas. E isso é muito bom, isso é muito poderoso, porque a gente sabe o quanto a nossa vivência, ela é muito particular. Muitas vezes é difícil compartilhar, até com aquelas pessoas próximas que não são preconceituosas, até as pessoas que nos apoiam, muitas vezes elas não entendem a dimensão do babado que é esse aqui. Então é muito legal quando a gente tem pessoas que são do nosso meio ou que são de áreas semelhantes, uma gata do presencial, outra gata do online, e a gente pode trocar essas figurinhas, trocar as nossas experiências, aprender com os erros umas das outras, com os acertos umas das outras. Então eu recomendo muito que você vá conversando com outras pessoas que estão nesse trabalho também, vai encontrando a sua galerinha aí, tá bem? Então, essas perguntas foram pensadas como um eixo norteador mesmo, para ajudar um pouco quem tá perdida, quem tá refletindo aí sobre o assunto, não sabe se começa ou não. Eu espero ter ajudado um pouco, assim. Se você tiver mais alguma dúvida, quiser falar alguma coisa também, pode deixar aqui nos comentários ou pode me mandar uma mensagem. E se inscreve e até a próxima!